Olá, amigos e amigas do Partido dos Trabalhadores. O programa Momento Eleitoral recebe o pré-candidato a prefeito da cidade de Franca, Gilmar Dominici. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, tudo tranquilo. Um abraço a todos, satisfação participar com vocês aqui. Legal. Você também pode contribuir com informações enviando sugestões através do telefone Código de São Paulo 11 2103 1311 ou também acessando o nosso endereço na internet gteptsp.com.br. Vamos iniciar o nosso bate-papo, né? Falando um pouquinho, Gilmar, da sua trajetória de vida e política na cidade de Franca. Bom, eu nasci em Franca, né, e morei grande parte da minha vida em Franca. E em 1981, logo que o PT foi fundado, o PT foi organizado em Franca, eu comecei a participar, né, e depois disso cheguei a disputar uma eleição de deputado, logo em seguida saí candidato a vereador, fui eleito pelo meu primeiro mandato, reeleito, né, e nesse período todo nós fomos construindo, né, essa relação com a cidade e trabalhando na organização, fortalecimento do PT, e isso resultou na minha eleição como prefeito em 1996, na primeira eleição que eu disputei. Dali nós fizemos 2 mandatos, concluí o segundo mandato em 2004, né, 2 mandatos à frente da Prefeitura de Franca. Posteriormente eu fui para Brasília e trabalhei no governo Lula já a partir de 2007, fiquei até agora lá em Brasília, na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, mais especificamente na área que trabalha a relação do governo federal com estados e municípios, trabalhando, né, todo esse relacionamento do governo federal, fortalecendo os municípios, discutindo a pauta federativa, enfim, assim, bastante envolvido com os principais programas que o governo federal tem para os municípios e ajudando o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma a fazer tudo que foi feito, né, em prol do fortalecimento e da melhoria da qualidade de vida nas cidades. Após a experiência de 2 mandatos à frente do Executivo, quais as motivações da sua pré-candidatura? Veja, como filiado no PT, né, e de Franca, existe um trabalho do diretório, dos militantes do PT que querem que eu dispute a eleição esse ano, né? Eu acredito que com a experiência dos 2 mandatos, toda a minha trajetória política e agora principalmente esse período todo em Brasília, tratando de projetos de interesse dos municípios, debatendo os principais problemas que enfrentam as cidades brasileiras, conhecendo muitos dos projetos de sucesso pelo Brasil afora, eu acredito que hoje eu tenho talvez mais condição de contribuir na cidade, né, governando a cidade, montando um governo, um novo governo do PT em Franca, por toda essa experiência adquirida e também por conhecer muito a cidade de Franca, porque eu passei lá 16 anos, 8 como vereador e 8 como prefeito, e esse período, né, foi um período muito rico assim, de experiência. Nós governamos com muita dificuldade, mas conseguimos fazer um bom trabalho na cidade. Eu acredito que isso, aliado a essa experiência agora adquirida em Brasília, com certeza me proporciona condições de fazer um grande mandato se for eleito. Saúde é prioridade em qualquer município. Quais as propostas nessa área? E Franca em especial, até porque a atual administração é muito mal avaliada, o prefeito nem será candidato à reeleição e um dos pontos mais criticados pela população é a saúde. Nós sabemos que não é fácil fazer saúde, né, porque o custo é elevado, mas quando eu fui prefeito, nós trabalhamos com muita dificuldade, com menos recursos do que agora e fizemos muito. Foi durante o nosso governo que nós implantamos os primeiros núcleos do Programa de Saúde da Família e também no nosso governo nós criamos, né, em parceria com a comunidade, botamos em funcionamento o Hospital do Câncer, que era uma reivindicação antiga de Franca. Então nós demos exemplo que tratamos com seriedade, com respeito ao usuário,
o atendimento de saúde, e é um grande desafio que eu pretendo colocar como prioridade, se formos eleitos, não é, para que a cidade possa garantir um atendimento humanizado, priorizando as áreas de urgência e de emergência, o atendimento de pronto-socorro, as unidades de pronto atendimento e principalmente o programa de saúde da família e o Mais Médico, que são programas importantes que nós implantamos na época e que queremos, né, fazer melhor agora, principalmente para responder a essa grande ansiedade da população de Franca. O que fazer para retomar também a qualidade do ensino na cidade? Veja, quando eu fui o prefeito que mais construiu escolas, durante o nosso governo foram 23 escolas, todas construídas com recursos da própria prefeitura, sem apoio nem do governo do estado e nem do governo federal. E esse desafio que nós enfrentamos, eu acho que dá mostras, né, de como o nosso governo priorizou essas áreas. E hoje nós temos mais facilidade, porque hoje o governo federal, principalmente até o governo da presidenta Dilma, né, muitos recursos foram disponibilizados aos municípios, principalmente para atendimento em creche, que é uma demanda que ainda nós precisamos de enfrentar na cidade para garantir atendimento de creche a todas as crianças nessa faixa, e também a primeira a quarta série, que é a prioridade do município. Nós vamos continuar investindo e buscando parcerias para que a população de Franca, que precisa da escola pública, tenha uma escola de qualidade, que os indicadores sejam indicadores correspondentes a uma cidade do porte de Franca. Segurança é um gargalo em todo o estado de São Paulo, mas o que é possível fazer localmente em termos de políticas públicas nessa área? Bom, primeiro é importante, né, cobrar e exigir de uma cidade do porte de Franca que o governo do estado faça os investimentos necessários relativos à infraestrutura, a efetivo de policiamento, porque quem faz o policiamento é o governo do estado, a responsabilidade é dele. Agora a prefeitura entra com apoio, nós temos a guarda municipal que pode ser reforçada, nós precisamos investir também muito, não é, na iluminação pública da cidade, em melhoria das condições viárias da cidade, para que com isso, não é, a prefeitura faça a sua parte, não é, estabelecendo essas parcerias, garantindo monitoramento eletrônico, garantindo, não é, informações que serão úteis para que a polícia possa exercer o seu trabalho e a população tenha uma condição melhor na sua segurança. A juventude vai ter um capítulo especial na construção do programa de governo? Sem dúvida, nós temos mais de 80 mil jovens em Franca, né? Esses jovens, na sua grande maioria, com muitas expectativas, principalmente na área profissional, né? Então nós precisamos reforçar esses programas, né, relativos à oportunidade do primeiro emprego, à capacitação profissional, né? Isso tudo tem que ser incentivado, implementado para garantir, né, que essa juventude tenha espaço no mercado de trabalho e que seja capacitado para poder ingressar no mercado de trabalho. E além disso também nós temos demandas grandes na área da cultura e do lazer, que nós precisamos, né, voltar isso com prioridade para a juventude, porque nós sabemos que essas oportunidades do lazer e da cultura, além de engrandecer na formação do cidadão também, né, é um espaço que será ocupado na vida do jovem, tirando ele de outras situações complicadas, como, por exemplo, a violência e as drogas. Você tocou na questão da formação do cidadão e a área dos esportes, sempre Franca foi protagonista em muitas modalidades. Sim. Como fazer para também recuperar essa questão de Franca, voltar a figurar também no cenário nacional, estadual, nessas modalidades esportivas? Durante os nossos 2 mandatos, nós fizemos com sucesso o projeto das escolinhas de iniciação esportiva, né, que deu muito resultado. Franca, inclusive, sediou uma edição dos Jogos Abertos do Interior, que é um grande evento esportivo brasileiro. Nós trabalhamos muito com as dificuldades que nós tínhamos naquela época, né, para incentivar que o jovem participassem e principalmente que tivesse oportunidade, daqueles que têm alguma vocação para alguma modalidade esportiva, que tivesse essa oportunidade. E nós pretendemos agora, né,
com a experiência adquirida, com retomar esse projeto, não é, para que as crianças e os jovens de Franca tenham oportunidade, não é, de participar dessas escolinhas, que elas sejam fortalecidas com equipe técnica, com equipamento, não é, para que o jovem, mesmo que more em bairros distantes de uma praça esportiva ou de tudo, tem oportunidade através do transporte para utilizar os equipamentos da prefeitura e também levar aos bairros mais distantes, né, equipamentos públicos que possam garantir prática esportiva, não só o equipamento, mas também a equipe técnica que possa orientar esses jovens. E as propostas para a área do meio ambiente em Franca? Veja, Franca é uma cidade que avançou muito nessa área ambiental. Durante o nosso governo, em 1998, foi inaugurada a primeira estação de tratamento de esgoto da cidade, né? Uma estação que hoje tem capacidade instalada para 450 mil habitantes, mas nós, embora tenhamos essa estação em funcionamento, nós ainda temos uma parte da cidade, que é justamente onde estão as nascentes que abastecem uma parte do consumo de água de Franca, ainda com lagoas de tratamento. Eu acho que esse é um desafio que nós vamos cobrar da Sabesp, que haja, né, a desativação dessas lagoas para que todo o esgoto de Franca seja tratado pela estação de tratamento, que tem capacidade instalada para isso. Também continuar incentivando a coleta seletiva, incentivando todas as ações que possam melhorar o ambiente na cidade, aumentar a área verde, retomar a produção de mudas no nosso viveiro municipal, enfim, trabalhar fortemente a educação para que o meio ambiente seja, né, de fato, uma prioridade dentro do governo. Nós temos aí os desafios, né, da Rio+20, que estabeleceu uma série de compromissos, e Franca, nós queremos que esses compromissos sejam assumidos por toda a equipe de governo e que Franca continue sendo modelo na área ambiental, porque nós ganhamos essa referência com a estação de tratamento de esgoto, com a coleta seletiva, com o nosso aterro sanitário. Então é um desafio, porque quando a cidade já tem uma situação bem melhor do que outras, que é o caso de Franca, exige ainda muito mais do governante para ser criativo e avançar ainda mais nas demandas que nós temos para serem atendidas. Por meio dos governos Lula e Dilma, foi implementado o maior programa habitacional da história, que é o Minha Casa Minha Vida. O que é possível fazer agora na cidade de Franca para realizar o sonho de muitos munícipes terem a casa própria finalmente? Veja, quando nós terminamos o nosso segundo mandato, nós deixamos aprovado na prefeitura um novo plano diretor da cidade, estabelecendo, né, as áreas de desenvolvimento do município, para onde a cidade ia crescer. E esse novo plano diretor visa priorizar a habitação popular e garantir que as construções sejam feitas em áreas, né, onde é mais fácil implantar, onde já tem infraestrutura próxima de transporte e de energia elétrica, de tratamento de esgoto, enfim, condições necessárias para implantar uma habitação de qualidade num local adequado. Nós ainda temos uma demanda grande de famílias que ainda não têm a casa própria, então esse é um desafio, elaborar projetos com consistência e captar junto ao governo do estado e ao governo federal os recursos necessários, principalmente no caso do Minha Casa Minha Vida, que é um programa que garante para a população com renda até 3 salários mínimos, né, as condições para a aquisição da casa própria. Cabe ao governo local elaborar bons projetos e fazer, de fato, essa busca de recursos necessários para a implantação dessas unidades. Gilmar, mobilidade e transporte são grandes desafios no eventual governo do PT? Nós priorizamos nos meus 2 mandatos, quando o PT governou a cidade de 97 até 2004, o transporte coletivo foi um dos nossos principais projetos. Nós conseguimos modernizar o transporte em Franca e a cidade passou a ser referência. Foi a primeira cidade a implantar a bilhetagem eletrônica em terminal aberto. Inclusive São Paulo e várias cidades foram lá conhecer esse nosso projeto, que melhorou a qualidade do transporte coletivo. De lá para cá, né, eu acho que muita coisa
deixou de acontecer e hoje seria necessário uma retomada desse trabalho, principalmente garantindo fiscalização adequada para que a qualidade do transporte coletivo seja a melhor. A implantação de terminais, novos terminais, a implantação de corredores exclusivos, né? Então esse investimento no transporte, principalmente no trânsito, que deixa muito a desejar em Franca, porque nós também trabalhamos a modernização do trânsito com a implantação de fiscalização e que hoje, né, não é tão rigoroso como era na nossa época, tanto é que aumentaram os acidentes na cidade, tudo, inclusive as vítimas e até as mortes no trânsito. Esse é um desafio que a cidade tem com o crescimento da frota e é uma prioridade também em razão de que a cidade cresceu ainda mais e o transporte coletivo tem que ser de alta qualidade, o fluxo no transporte, no trânsito, tem que garantir segurança, né, e conforto à população. A participação popular sempre foi uma das grandes bandeiras do Partido dos Trabalhadores. É possível, a curto e médio prazo, fazer com que o município retome, faça com que a população tenha voz nas prioridades, nas decisões dos governos? Sem dúvida. Inclusive, durante o meu primeiro e segundo mandato, o nosso slogan era Governo da Participação Popular e Cidade da Participação Popular. Nós investimos muito nessa área, nós criamos uma coordenadoria especial para a participação popular, implantamos o orçamento participativo, as plenárias nos bairros, o conselho da cidade, enfim. A população, durante os nossos 8 anos, teve a oportunidade de decidir as principais ações da prefeitura. Não era só no orçamento, não. Todas as medidas importantes que foram tomadas no município de Franca, inclusive essa da modernização do transporte coletivo, nós fizemos audiências públicas e discutimos com a população, porque nós entendemos que o prefeito é um representante da população, mas quem deve definir os destinos da cidade é a própria cidade. Então a participação popular é fundamental. Nós vamos retomar, porque depois que nós saímos da prefeitura, tudo isso aí acabou. Quer dizer, hoje o prefeito decide entre 4 paredes. Nós temos que retomar, né, essa participação, porque isso, além de garantir que os recursos serão aplicados naquilo que de fato é a necessidade principal da cidade, você está fortalecendo a cidadania, você está fazendo com que a população entenda que ela não deve somente votar no dia da eleição, mas que a responsabilidade também é ajudar a definir os destinos da cidade. E eu acho que é assim que nós vamos construir um mundo melhor. E Gilmar, por que o projeto do Partido dos Trabalhadores, representado por sua pré-candidatura, é o melhor para a cidade de Franca? Primeiro, pelo compromisso que nós temos com a questão pública. Nós só estamos na vida pública por conta de um ideal e do interesse público. Pela experiência que particularmente eu adquiri, a nossa equipe, governando num momento de muita dificuldade, né? Pela experiência na Câmara e depois na Prefeitura, e principalmente agora pelos 9 anos que eu passei em Brasília, ocupando a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, por toda a experiência que nós adquirimos, conhecendo a realidade de outros municípios, conhecendo os principais programas federais, onde é que o município pode buscar recursos para resolver problemas que muitas vezes o orçamento municipal não consegue resolver. É uma outra realidade. Com o governo Lula e Dilma isso mudou, não é? Não sei se vai continuar agora, mas de qualquer maneira os programas existem, né? E a prefeitura, com um governo como o nosso, voltado para o interesse da população, um governo democrático e popular, um governo que vai priorizar as ações de interesse que vão ao encontro das necessidades da população, daqueles que mais precisam da prefeitura. Por isso que eu falo assim com tranquilidade, sem querer me vangloriar. Eu acho que hoje, né, com todo o respeito aos outros candidatos, eu me considero uma pessoa muito preparada para assumir a prefeitura de Franca. Agradeço a participação do pré-candidato a prefeito de Franca, Gilmar Dominici. E para saber mais informações do programa Momento Eleitoral, basta acessar também o site linhadireta.org.br. Meu grande abraço e até a próxima.